E como prometemos na semana passada, hoje vamos continuar tirando dúvidas sobre dores na coluna. Esse tipo de dor está entre as queixas, as maiores queixas, mais comuns do dia a dia da população, né? Então bora conversar agora com o médico ortopedista Josemi Paulino, que eu já agradeço demais, doutor, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Ótima tarde para o senhor. Boa tarde para todos. Estamos aqui nessa terça, livre para tratar desse assunto com vocês. Bora lá. Desde o parto cesárea, não paro de ter dores na coluna. Faz 4 meses e já disseram que é comum ter essas sequelas da anestesia. É normal mesmo, doutor? Quando a pessoa deve procurar um médico nesse tipo de situação? Veja, Danilo, não é normal se sentir dor depois da anestesia. A anestesia, na verdade, a raquianestesia, ela é definida como um vilão, mas ela não é o fator causador da dor, certo? Muita gente acha que a perfuração da agulha, que é extremamente fina, seria a motivação da dor da coluna, mas na maioria das vezes o que acontece é a modificação da curva natural da coluna durante a gestação. Isso causa uma sobrecarga mecânica na musculatura que dá sustentação à coluna. Então, pode tirar da cabeça de que a culpa foi da anestesia. Olha aí, respondido. Desde janeiro comecei a sentir uma dor na virilha direita. Pode ser algum problema relacionado à coluna? Rosa Maria quer saber. Boa tarde, dona Rosa Maria. É pouco provável que uma dor na virilha seja causada por um problema na coluna. Normalmente, as dores da coluna elas têm uma preferência, as dores no segmento lombar, de atingirem do meio para trás, entendeu? Então, do meio do corpo para trás. Seria mais fácil uma dor na região da nádega, uma dor na região de trás da coxa, posterior da coxa, irradiando pela perna, ter origem na coluna. É muito improvável que a dor que a senhora sente na virilha seja causada por um problema na coluna. Vera Lúcia de Campina Grande. Tenho bastante dor na lombar, mas quando me deito na cama, bem reta, com 20 minutinhos, as dores passam. Ela gostaria de saber o porquê. Dona Vera Lúcia, na grande maioria das vezes, as dores na coluna lombar elas são causadas por um trabalho excessivo da musculatura. Às vezes, essa musculatura não está adequadamente fortalecida, ou alongada, ou trabalhada, de forma que, quando a senhora precisa ficar na posição ereta, esses músculos passam a ser exigidos, eles precisam ajudar você a se manter na posição em pé, e aí, quando essa musculatura já está fadigada de suportar a sua coluna na posição ereta, ela começa a dar sinais de cansaço, de fadiga, e quando a senhora deita, a dor diminui. Então, é muito provável que a sua dor tenha uma origem na musculatura que dá suporte à coluna, que é chamada de musculatura paravertebral. Mais uma pergunta. Meu pai sente muita dor na coluna, além disso, queimação debaixo dos pés. Essa queimação pode ser algum sinal de problema na coluna? A Aniele, do bairro de Bodocongó, em Campina Grande, está perguntando. Aniele, toda vida que a gente está diante de um paciente que tem queixa de queimação nos pés, a gente tem que excluir outras causas, né? Queimação nos pés, em alguns pacientes diabéticos, pode ser secundário a uma condição chamada de neuropatia diabética. Alguns pacientes, às vezes, também têm uma alteração do sistema nervoso autônomo, né, que é o sistema nervoso simpático, aí, que pode causar sintomas de queimação também nos pés, e não necessariamente a origem do problema estar na coluna, gerando essa conexão. Pode existir, né, mas para que isso seja realmente fechado o diagnóstico, esse paciente vai precisar ser adequadamente avaliado por um colega clínico, um reumatologista ou, quem sabe, um ortopedista, para excluir a possibilidade de outras doenças metabólicas, né, que possam estar gerando a dor nos pés, essa dor em queimação nos pés dele. Doutor, a pessoa está dizendo que tem 26 anos e 2 desvios na coluna, escoliose, uma na lombar e outro na cervical. Não consegue fazer coisas básicas do dia a dia porque sente muita dor. E quer saber se existe algum tratamento ou só cirurgia mesmo. Veja só, Danilo, para dar uma resposta assertiva em cima desse caso, seria necessário saber que grau de angulação essa coluna, esse desvio da pessoa tem. Né? A escoliose ela é dividida em leve, moderada e grave, de acordo com o grau de curvatura que essas angulações vão apresentar na radiografia. Não é normal se tratar de um caso cirúrgico, né? Os casos de indicação de cirurgia para escoliose são casos de exclusão.
Mas se esse paciente, se essa pessoa foi avaliada e algum colega sugeriu que fosse caso cirúrgico, certamente ela deve ter uma angulação muito acentuada. Porém, nos casos leves e moderados, os pacientes se beneficiam muito do tratamento de reabilitação com fisioterapia, realizando exercícios específicos, né, baseado em evidência científica para o tratamento dessas dores causadas pela escoliose. Doutor, ao mesmo tempo, o senhor já respondeu também a pergunta da Severina de Mari, que também tem escoliose, e da Ana, do bairro do Bessa. Mas tem outra pergunta aqui. Meu marido sente uma dor na perna que desce até o joelho. Aí quer saber se pode ter relação com a coluna. Tem dias que não consegue nem andar de dor. Era o que o senhor estava falando, né? De dores que irradiam aí, geralmente, para a parte posterior da coxa. O que é que o senhor pode falar sobre esse caso? Exatamente. Existem situações um pouco mais particulares na qual a dor pode irradiar um pouquinho na lateral da coxa e se anteriorizar para o joelho. E realmente é um caso que precisa ser adequadamente avaliado, porém não pode se excluir que a origem seja da coluna, né? Diferente daquele caso lá da paciente que tem a dor na virilha, que é pouco provável que seja. Mas esse caso aí, de acordo com a descrição que foi relatada para a gente, pode existir realmente alguma alteração na coluna, principalmente se a dor for unilateral, se a dor tiver preferência por um lado só. Doutor Josemi Paulino, obrigado demais pela participação mais uma vez. Mesmo assim, com 2 semanas a gente não conseguiu responder tudo. Então o convite está feito para uma próxima oportunidade, a gente voltar ao tema. Obrigado demais, viu? Eu quem agradeço, estamos à disposição. Grande abraço a todos. Valeu, até porque eu sou viu, que sente dor de coluna, ai meu coração.